Do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade diante do primeiro e último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, as reparações, o amor, os louvores, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Continuando no tema, do purgatório, paramos no volume 6, Tem bastante trecho no volume 6. Li mais alguns, Então, 6:22, 12 de fevereiro de 1904. Fala com alguns sacerdotes sobre a igreja de Cataldo. Tinha esquecido de dizer quanto estou por escrever, que agora por obediência eu digo, se não são coisas certas, mas dúvidas, porque faltava a presença de nosso Senhor. Olha aqui, então ela está esquecendo de dizer quanto estou por escrever, que agora por obediência eu digo. Ela está dizendo por obediência, A dúvida é porque Jesus não estava presente na hora que ela estava escrevendo, tá? Então, assim, vou reforçar que às vezes vai estar só uma palavrinha purgatório aqui, às vezes nem está explicando sobre o purgatório, mas eu fiz assim mesmo, Porque às vezes os trechos, tudo que a gente lê vai ser bom, Encontrava-me fora de mim mesma e parecia que me encontrava dentro de uma igreja, onde estavam alguns veneráveis sacerdotes, unidas almas do purgatório, Então, veneráveis, E algumas almas do purgatório. E pessoas santas que estavam discutindo entre si sobre a igreja de São Cataldo. Essa igreja, acho que é lá na Itália mesmo, até estava dando uma olhada sobre isso aí. Ela existe, tá? Ainda. E diziam quase com certeza que se havia conseguido abri-la ao culto, e eu, escutando isso, disse: como pode ser isso? No outro dia corriam rumores de que o capítulo tinha perdido a causa. Então, por meio do tribunal, não se pode obter. O município não a quer dar. E vocês dizem que se deve obter? Então, vamos lá. Eles estavam discutindo e as almas do purgatório estavam junto, Então, pensa bem, tava sacerdotes, almas do purgatório e pessoas santas. Interessante isso, Não sabia que as almas do purgatório poderiam discutir alguma coisa, Mas era sobre abrir a igreja, E aí o município não queria dar a ordem, de abertura. Acho que é isso, E ela tá falando assim, nossa, o município não quer dar ordem, vocês querem obter, Vocês querem que façam o culto, E eles acrescentaram: apesar de todas essas dificuldades, porém não está perdida. E ainda que se chegue a pôr mãos à obra para derrubá-la, não se poderá dizer perdida, porque São Cataldo saberá defender bem seu templo. Mas pobre corato se isto chegarem. Então aqui as almas, estão falando para ela aqui, que ela não está perdida e a igreja existe, Se vocês procurar no Google, ela tá lá. Eu procurei. O dia que eu vi esse trecho aqui, eu fui lá ver. E então ela existe, Ela tá falando aqui que São Cataldo vai defender a igreja. Vai defender a sua igreja,
que é em homenagem a ele, né, esse santo. Agora é interessante que ela falou aqui, que ele saberá defender bem seu templo, mas pobre corato se isto chegarem. Enquanto isso dizia, repetiram, já se levaram as primeiras coisas. A virgem coroada já foi levada para sua casa. Vai tu diante da virgem e roga-lhe que tendo começado a graça, a cumpra. Eu saí daquela igreja para ir rogar, mas enquanto isso fiz, me encontrei em mim mesma. Tem um trecho sobre a igreja, assim, né? O que chamou assim minha atenção mesmo aqui nesse trecho foi assim, ó. Tinha almas do purgatório, né? Então estava conversando com as almas do purgatório, almas de veneráveis sacerdotes, né? E almas santas, né? Então, assim, o que chamou a atenção foi isso nesse trecho, na verdade. Agora vamos para o 654. 30 de julho de 1904. Desapego que devem ter os sacerdotes. Muito importante esse trecho aqui. Esta manhã, o bendito Jesus não vinha. E eu, encontrando-me fora de mim mesma, girava e voltava a girar em busca de meu sumo e único bem. E não encontrando-o, minha alma se sentia morrer a cada instante. Mas o que aumentava a minha dor era que enquanto me sentia morrer, não morria. Porque se eu pudesse morrer, teria alcançado minha finalidade. Ao me encontrar para sempre no centro, Deus. Olha aqui o centro, Deus, né? Então, o sentimento era de morte, mas ela continuava viva, né? Ó separação, como é amarga e dolorosa! Não há pena que possa comparar-se a ti. Ó privação divina! Tu consomes, tu trespassas, tu és uma faca de 2 gumes, que de um lado corta e o outro queima. A dor que provocas é tão imensa, porque imenso é Deus. Gente, presta atenção nisso, né? A Luísa, a gente não sente isso que a Luísa sente, né? Então, às vezes ela fala e a gente não tem essa compreensão tão grande por causa disso, né? Porque ela ficava privada mesmo, ó, né? Como privada mesmo, né? Agora, enquanto andava vagando, me encontrei no purgatório. E minha dor, meu pranto, parecia que aumentava a dor daquelas pobres almas, privadas de sua vida, Deus. Então, entre estas almas, parecia que haviam sacerdotes, um dos quais parecia que sofria mais que os outros. E este me disse, olha só, então ela foi com a dor dela no purgatório, porque a dor dela era a dor de um purgatório, né? Porque as almas lá também estão privadas, só que eles também têm, igual a Luísa tem essa certeza, eu falo assim, a Luísa, ela experimentou Deus. Assim, a gente experimenta Deus todo dia, mas a gente é meio sustentado aqui, né? Queira ou não, a gente tem um ópio, né? Deus fala do ópio, mas queira ou não, aqui na Terra, a gente ainda tem esse ópio de não ter essa percepção tão pura, né? Dessa falta de qual é essa falta de Deus, de verdade, que é essa morte, né? A gente não tem essa sensação de morte do jeito que ela vê puramente, do jeito que as almas do purgatório têm a clareza, né? Tanto que no trecho anterior, as almas do anterior, mas não o 22, antes lá, do vídeo anterior, as almas do purgatório pedem para Deus, estavam rogando para que se mandasse uma falta aqui, né, na Terra, para a gente ter uma noção do que é ficar sem Deus. Aí vinha através de fome, alguma privação, né, aqui para a gente aqui na Terra, para a gente entender
na verdade, é para a gente tomar como alimento de entender o que é falta de Deus, né? E às vezes a gente não está ligado, às vezes a gente é privado de uma coisa, pensa que é um castigo, mas é um bem. Porque se você entender que aquilo é como a alma se sente sem Deus, né? Você aprenderia a lição do que é viver sem Deus, qual que é a dor de viver sem Deus, né? Então aqui a Luísa experimentava essa dor mesmo, né? Porque ela tinha visto Deus, ela ia até o céu. Aí ela voltava para a terra. Então ela ficava numa privação de dor imensa, né? Ela conhece as alegrias, né, da alma com Deus, né? E aqui quem está no purgatório, que eu entendo, é que ele já entende essa alegria, né? Ele já conhece essa alegria, né? De alguma forma, não sei se a alma experimenta, isso eu não sei, mas que eles sabem, porque está muito claro que eles sabem o que é viver com Deus e estar privado de Deus, porque no purgatório eles estão privados, eles estão sofrendo, mais pela privação também, né? Que não sei se é esse trecho aqui, se a gente já leu ou não, mas que eles falam, né, que o fogo do purgatório não é comparado ao fogo de estar privado de Deus, que estar privado de Deus é muito mais difícil, né? Ficar privado de Deus, né? Então vamos continuar aqui. Então, entre essas almas parecia que havia sacerdotes, um dos quais parecia que sofria mais que os outros. E este me disse: meus graves sofrimentos provêm de quem em vida foi muito apegado. Olha só, por isso que estava pensando nesse dia, né? Então, às vezes, Jesus, né, ali através da Aline, ali nas aulas, fala lá do sacerdote, chama atenção. O que a gente tem que entender quando a Aline tá falando? Que parece que tá falando mal do sacerdote. Ela tá fazendo um bem muito grande pro sacerdote, porque Jesus já está explicando, né, o que passa pela cabeça da pessoa, da alma que vive na divina vontade, é os pensamentos de Deus que está passando ali. E se passa por uma alma, Jesus leva na mente de todas as outras almas. Ele leva. Então é orvalho benéfico para esse sacerdote. Se ela estiver falando, entre aspas, mal, não está falando mal, está falando bem. Porque é Jesus puxando a orelha deles para vir orvalho benéfico. O que Jesus está fazendo um bem? Pensa no bem que Jesus está fazendo. Porque se eles desgarrar, se eles começar a tomar consciência de que não pode ficar apegado às pessoas, olha aqui, olha o trecho aqui falando do purgatório, que tem almas de sacerdote lá e tem um que está lá sofrendo um pouco mais que alguns, porque estava apegado nas pessoas, estava apegado aqui na terra. Então, se quando a gente fala, parece falar que é um mal, na verdade é um bem, é Jesus chamando a atenção. Jesus não chama a nossa atenção, não dá o nosso puxão de orelha, não é? Jesus não está dando puxão de orelha. Aqui Jesus está dando puxão de orelha. Quando fala lá, quando ele quer falar, pega a boca para falar dos sacerdotes, por exemplo, ou da gente, agradeça, porque vai virar orvalho benéfico. E aí está ajudando essas almas a não passar por um purgatório. Está ajudando, porque vira orvalho benéfico, vai vir entrar nessa consciência, naquele que tiver a boa vontade de entender, né? Ele vai começar a pensar sobre isso, porque já gerou orvalho benéfico. Então, aquele que tiver uma boa vontade na cabeça dele de realmente conhecer a Deus, de amar a Deus, que não é por interesse próprio, porque tem, gente, a gente sabe que tem, às vezes ele só não sabe como. O que acontece? Às vezes eles têm a boa vontade, mas não sabem como praticar, porque não tem a palavra, né? Então, às vezes eles estão vivendo, estão apegados, mas no fundo tem aquela vontade de viver correto, né? De saber o que Deus realmente quer.
E aí, mas eles não sabem que estão apegados a alguém, que estão apegados a alguma coisa. Aí quando a gente fala, porque o que passar na nossa mente não é nós, é Deus falando. É Deus que está falando e Deus faz, né? Então, se é Deus que está falando, se sai da boca de Deus, vem, faça-se logo em seguida. Lembra que eu vi agora esse dia que os anjos pegam, ficam ao redor da alma, que vive na divina vontade, porque o que sai daquela alma são os atos divinos, são os atos de Deus. Então, aquilo que saiu da nossa mente, que foi Jesus puxando a orelha, é Deus puxando a orelha da terra, da humanidade, né? De todos, né? E aí os anjos vêm e começam a pôr aquele orvalho benéfico na cabeça de todo mundo. Vai para as consciências. E saindo nas consciências, aquele que tem a verdadeira intenção de amar a Deus de verdade, ele começa a perceber que ele está tendo apego. É o orvalho benéfico, gente. Aí ele vai começar a ver no dia a dia dele assim: nossa, eu acho que eu estou muito apegada a essas pessoas. Jesus, me ajuda a desapegar, porque se ele desapegar em vida, ele não passa pelo purgatório por aquilo. Então pensa no bem que é o puxão de orelha. Pensa no bem que é falar. Até parece que é mal, não é mal. É Deus que não quer aquilo. Então não é mal, é bem, né? Então a gente passar a ver de forma diferente esses puxão de orelha, né? Passar a ver diferente os puxão de orelha, porque é bem, né? E a gente falar glória a Deus, que passe pelas nossas mentes os puxão de orelha. Por quê? Porque Deus está consertando a terra. Deus está consertando a humanidade. Não estou falando a terra que eu falo não é só no nosso tempo, né? É a humanidade. Né? E é interessante a gente prestar atenção no que está falando aqui, ó. Ele estava apegado. Ó, foi muito apegado aos interesses da família, às coisas terrenas e a um pouco de apego a alguma pessoa. Olha só, ele estava apegado. Então, quando a gente está falando mal lá do sacerdote, que estão apegado, aquilo está produzindo orvalho benéfico. No outro dia ele leva, às vezes, uma cruz de desapontamento, aí ele, às vezes, é cancelado lá as redes sociais dele, alguma coisa acontece para confusão e o povo fica pensando, é o demônio, não é demônio, é Deus. É Deus cuidando dessa alma, porque Deus já puxou a orelha. E lá no fundo da alma desse sacerdote, ele tem a intenção de querer, de viver o que Deus quer. Então Deus começa aqui a corrigir também, né? E nós somos muito cabeça dura. Às vezes a gente precisa vir, igual o trecho da live, né? Precisa vir a dor, porque com a dor precisa produzir o arrependimento. Se não produzir arrependimento, só causa remorso. Isso ficou muito forte, né? Que eu entendi isso. Eu falei, meu Deus do céu, o senhor tá certo. Se não doer, é porque a palavra não vai frutificar. Tem que doer e produzir conversão. Tem que doer e produzir frutos. Frutos de mudança, de arrependimento. Porque aí a palavra frutifica. Precisa dar fruto, né? Se a gente não dá frutos, a gente só fala assim, é verdade, Senhor, mas eu fico acomodada no meu lugar, não mudo. Então é só remorso. É igual aconteceu com Judas. Vocês estão entendendo qual é o problema? Judas teve remorso, mas não teve arrependimento. Adiantou nada, né? Foi pro inferno. Inaugurou o inferno, né? Judas, acho que foi na Valtorta, não sei onde que eu vi, se foi no fim dos tempos. Ele inaugurou o inferno, era para produzir arrependimento. Por isso que fala que Pedro também negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro provocou arrependimento, né? Então é muito sério. É muito sério o que a gente está falando, que Jesus está falando. Então o puxão de orelha de Jesus é muito sério. Meu Deus do céu. Presta atenção.
Eu vou continuar aqui. Então, o que ele está falando? Vou repetir o que ele falou. Meus graves sofrimentos provêm de que em vida fui muito apegada aos interesses da família, às coisas terrenas e a um pouco de apego a alguma pessoa. E isso produz tanto mal ao sacerdote que forma uma couraça de ferro enlameada que como veste o envolve, e só o fogo do purgatório e o fogo da privação de Deus. Aqui que está falando aquilo que eu falei, porque eu tinha lido esse trecho já. Lembra que eu comecei a fazer os vídeos, mas eu já tinha lido um tanto do purgatório? Aí eu comecei a fazer os vídeos, mas eu já tinha lido até não sei até onde que eu consegui ler. Aqui, olha aqui. Então, o fogo do purgatório, então ele está passando pelo fogo do purgatório e o fogo da privação de Deus, que comparado com o primeiro fogo, desaparece o primeiro. Entendeu? Então, o fogo do purgatório não é nada comparado. Então, aqui, a privação de Deus, a falta de Deus, de estar com Deus, é muito pior do que ele pagar, vamos supor, pagar por esse apego, entendeu? Se vocês conseguirem entender. Então, tem o fogo do purgatório, você passa para você, por exemplo, entender o mal que você estava fazendo, né? Mas o fogo de estar privado de Deus, entendeu? Porque te consome, porque você passa a amar Deus puramente, né? Você compreende o que é Deus e você fica desesperado por Deus. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você faz muitos anos que você não vê um filho. E para você ver esse filho, você vai ter que pegar um avião e ir até lá na China, vamos pensar assim. Você precisa sair da onde você está e ir para a China. Você tem que dar um jeito e chegar lá. Você não sabe como que você vai chegar lá, porque você está muito distante. Então vamos supor, né, que você pecou tanto que você está distante de Deus igual daqui na China. E para você chegar, e você tem que chegar lá na China. Só que quem está lá na China, vamos supor que é um filho teu muito amado, né? Vamos pegar assim um exemplo, né? Você ama muito o filho. Quem está lá na China é seu filho. E você precisa ir até ele. É uma criancinha que está lá. Você ama aquela criança louca. Você entende, né, esse amor. E aí você tem que percorrer todo esse caminho. Aí esse caminho vai consumir você. Às vezes você não vai comer, você não vai beber. Você vai ter que caminhar, você vai ter que andar de carro. Vamos supor que você não tem todas as condições de ir de avião, né? Você tem que ir de carro, de navio, de bicicleta, a pé, pegar carona, até chegar na China. Olha o tempo, né? Quanto tempo até você chegar lá na China? Porque o teu filho está lá e se ama desesperadamente. E você não vai se importar com o teu pé inchado, você não vai se importar com a canseira, porque o fogo que vai estar dentro de você é o amor que você sente para aquele filho. Você quer chegar lá, né? Tem um tempo e você quer chegar lá. E então é mais ou menos isso. Então, o que é pior? Você se machucar, a hora que você chega e vê teu filho, você vai lembrar do caminho que você percorreu? Você vai ficar se lamentando? Você vai falar, graças a Deus, cheguei, meu filho, ai, meu filho, eu te amo, vamos ficar junto. Entendeu? Então é mais ou menos isso que eu estou pensando. Então, o problema não é a purgação. O problema é que esse caminho que você percorre, né? Ali tem um tempo, né, para você percorrer. O problema não é o caminho, é aquele amor, daquela saudade de quem você ama até você chegar lá. Você fala assim, até eu chegar na China vai demorar 1 ano. Meu Deus do céu, que saudade. E é a saudade, né? A saudade ali daquilo que se ama, entendeu? Então não é o caminho que percorre as dores que você passa, o sacrifício, né? É mais ou menos isso pelo menos é isso que Jesus iluminou minha cabeça para explicar, né? Sobre isso, para entender essa parte, né? Que o pior é o fogo da privação de Deus, né? Que comparado com o primeiro fogo, desaparece o primeiro. Pode destruir essa couraça. Ó, quanto sofro! Minhas penas são inenarráveis. Roga por mim,
Então ele está falando, a reza, né? Minhas penas são muito difíceis. Então eu me sentia mais aflita e me encontrei em mim mesma. E depois apenas vi a sombra do bendito Jesus e me disse: minha filha, o que tens procurado? Para ti não há outros alívios e ajudas que eu só? E como um relâmpago desapareceu. E eu fiquei dizendo: ah, ele mesmo me diz que só ele é tudo para mim. No entanto, tenho a coragem de me deixar privada e sem ele. Então aqui, vamos ver o próximo. 680. Então, o volume 6, capítulo 80. Vou fazer de 3 em 3, né? Daí termina esse, para os vídeos não ficar muito longo. E vamos fazer mais esse, então. 13 de novembro de 1904. A criatura jamais teria sido digna do amor divino sem o livre arbítrio. Olha só, né? Essa parte do livre arbítrio, acho que cabe assim uma outra separação de trechos, né? Igual para a gente entender bem o que é livre arbítrio, né? Também acho que cabe isso porque ontem, no trecho de ontem da meditação, foi uma coisa que veio na minha mente, esse livre arbítrio, porque no trecho falava assim que a criatura, né, quando ela vive na divina vontade, Deus ganha e ela ganha. Ninguém sai perdendo. E Deus, ele se rebaixa na pequenez mesmo da criatura, né? Então é Deus que se rebaixa e a criatura sobe, né? E aí eu tava pensando assim, Deus ganha porque Deus, ele ganha o livre-arbítrio da criatura. Ele ganha a liberdade, a criatura dá o que? A liberdade para Deus viver e reinar dentro dela, né? E isso para Deus é a maior glória, a maior felicidade. Mas a criatura também, ela só é feliz dessa forma. Entendeu? Então ambos ganham, porque a felicidade completa da criatura também é dar o seu livre-arbítrio para Deus. Entendeu? Também é se doar para Deus, dar o livre acesso para Deus viver e reinar nela. Então ambos, é plena felicidade para ambos, né? Então assim, é o que que eu entendi ontem, né, do trecho, né? Mas aqui Jesus está começando a falar, né? Mas cabe a gente tentar aprofundar, né, no que é o livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio é você dar livre acesso para Deus reinar na sua alma. E Deus também desce livremente na sua alma. Um dá total acesso para o outro, né? E só assim ambos serão felizes, né? Então, vamos ver o que fala nesse trecho. Mas eu tô passando que eu entendi ontem, na hora que eu tava meditando, né? Então, vamos lá. A criatura jamais teria sido digna do amor divino. Olha, ela não é digna sem o livre-arbítrio, né? Então, acho que é mais ou menos o que eu falei mesmo, né? Então, um dá total acesso para o outro, um deixa o outro livre. A gente deixa Deus livre em nós e Deus também, e nós também estamos livres em Deus, né? É uma troca. Continuando em meu habitual estado, minhas amarguras vão sempre aumentando pelas privações e silêncio do meu santíssimo e único bem. Tudo é, em suas visitas, sombra e relâmpago, e foge. Sinto-me oprimida e tola. Não compreendo mais nada, porque aquele que contém a luz está distante de mim. E como relâmpago que, enquanto estoura, clareia, mas depois se faz mais escuro que antes. Minha única herança que me resta é o querer divino. Então, depois de ter esperado muito e sentir que não podia seguir adiante, por breves instantes veio e me disse:
Então Deus está falando para ela, o que Deus está assumindo, né? Ela só resta ela o querer divino, porque ele quer que ela entenda o querer divino, né? Ela tem que estar o que? Concentrada no querer divino. E se ele fica com ela todo o tempo, ela não se concentra nas palavras. Então, para nós, é isso também. A gente precisa se concentrar totalmente no querer divino, né? Nós também. É por isso que Deus não vem para nós assim sensivelmente. Porque é um bem para nós. Para a gente poder se concentrar todo no querer divino. Acho que foi ontem, estava pensando isso na minha cabeça. Falei, Jesus, acho que foi antes de ontem. Falei, nunca tive um sinal. Eu falei, nunca tive um sinal, nunca. Porque às vezes eu vejo, né? Tem amigas assim que falam, eu vi tal coisa, eu tava lá. Às vezes a pessoa vê. Não sei, acontece alguma coisa sensível assim para a pessoa, né? Eu nunca tive nada. Eu falo, Jesus. Olha, sinceramente, eu estava conversando isso com Jesus. Eu falei, Jesus, antigamente eu pensava que eu amava mais o Senhor do que o Senhor amava eu. Porque eu vivia correndo atrás de Deus, assim, entre aspas, né? Hoje eu entendo totalmente que não é. Lógico que Deus sustenta a minha vida. Eu não posso falar isso lendo o livro do céu. Falar assim, não, eu amava mais Deus. Jamais. Mas a sensação que eu tinha antes era essa. De eu estar correndo atrás de Deus. Correndo atrás, assim, porque eu senti um amor, assim, uma saudade, assim. Então eu vivia assim, eu conversava o dia inteiro, sempre conversei muito com Deus. Livremente, assim, numa conversa, falar. Nunca tive medo, assim. E aí eu falava, e as coisas na minha vida sempre muito comum, né? Não chegava assim alguém falar alguma coisa para mim. Porque Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Que às vezes a pessoa comenta aqueles relatos, né? Que do nada Deus vem e fala que tem um propósito. E aquela pessoa sai para o mundo num ministério muito grande. Nada, né? Então não tinha nada dessas coisas. Sempre foi muito comum minha vida. Muito comum. Muito simples, muito comum. Uma coisa muito natural. E aí eu tava pensando nisso, né? Falei assim, Deus, parece que eu corria, eu tinha às vezes eu saía daqui e tem uma lavanderia minha aí pra cima da casa, assim, né? Então eu subo a escada, eu vejo bastante o céu lá, né? Aí eu ficava dentro daquele céu, eu olhava e falava assim, o senhor consegue me enxergar daí, ver eu aqui? Né? Tanta gente no mundo. Eu tô falando com você, será que você consegue me escutar de verdade? Porque você olha toda essa imensidão, né? Então parecia assim que, sabe, assim, que Deus não né? Então fala assim, então é muito comum. E aí hoje eu entendo isso. Porque se eu tivesse grandes coisas, talvez eu poderia estar pegada. As visões, se eu tivesse visões a coisas sobrenaturais. E Deus não quer isso. Deus, ele quer que a gente esteja atento ao querer divino. E o querer divino, hoje nós temos as palavras. E a gente pode subir mais alto do que uma visão, né? Do que se ele tivesse feito a experimentar uma visão sobrenatural pelas palavras, pela divina vontade. Né? Então a concentração tem que estar no querer divino mesmo, né? Então vou continuar aqui. Minha filha, minha humanidade sendo homem e Deus, via presentes todos os pecados. Olha só que interessante. Os castigos, as almas perdidas. Então Jesus, na sua humanidade, ele era como nós, humano, mas ele era Deus. Então ele via o passado, o presente e o futuro. Ele via toda a eternidade. Né? Então ele tinha visão de toda a eternidade. De todas as ações humanas, de tudo. Né? Ele era Deus. Então, na mente dele, estava todos os pecados. Tudo que a gente vê agora no nosso tempo, Jesus já estava passando na mente dele, ó. Ele via todos. Do primeiro até o último homem. Né? Os castigos. Então a terra
né? Todos esses furacão que a gente vê no nosso tempo, queimada, guerra, né? Tudo. Ele via. As almas perdidas. Teria querido agarrar em um só ponto tudo isso e derrubar, não, e destruir pecados, né? Então, como ele via tudo, né? Ele queria, né? Destruir tudo, destruir o pecado, castigo e salvar as almas. Assim que teria querido sofrer não um dia de paixão, mas todos os dias, para poder conter tudo em si essas penas e poupá-las às pobres criaturas. Então, Jesus como se fosse um pai, né? Vamos pensar num pai que tem os seus filhos e vê tudo, conhece a vida do filho desde do dia que nasce até o dia que vai morrer. E ele vê a vida inteira dessa criança, mas vê todos os pecados que essa criança comete e todos os castigos que ela precisa receber para que ela precisa ser castigada, né? Para que ela pare de fazer o errado, né? Então, um pai que tem uns 2 filhos, vamos pensar assim, 2, 3, né? E ele vê que um daquele filho se perde, porque ele está falando aqui que ele vê todas as almas perdidas. Ele vê os pecados, vê os castigos que seria para correção e vê, mesmo tendo castigo, o filho ainda que se perde, né? Então pensa, o filho que vai morrer. Então você é um pai que tem lá uns 3 filhos e você vê o filho que os pecados dos 3 filhos, vai ver os castigos que precisa castigar para que eles se emendem e vai ver o que não vai se emendar e vai morrer. Então imagine a dor de Jesus na sua humanidade. Se fosse esse pai, você não ia ver esse filho, por exemplo, que ia perder, que ia para o inferno. Você não queria morrer no lugar dele? Né? Você não queria fazer o que fosse para que ele não fosse para o inferno? Então pensa assim, né? Então vamos lá. Mas todos os dias para poder conter tudo em si essas penas e poupá-las às pobres criaturas. Com tudo isso que ele teria desejado e poderia ter destruído o livre-arbítrio das criaturas. Mas se Deus pegasse e poupasse, então ele falou assim, se ele visse os pecados e poupasse a criatura do castigo e poupasse que ela se perdesse, ele estaria destruindo a liberdade que ele mesmo deu. Porque Deus, ao criar, ele quer a liberdade da criatura, assim como ele é livre, né? Então a gente precisa entender a profundidade do que é ser desse livre-arbítrio também. Por isso que eu falei que cabe a gente se aprofundar também nisso. Porque, né, o livre-arbítrio é o que Deus é também, ele é livre. Né? Então, quando é um amor, é como se Deus, pensa bem, Deus deu tudo isso, sabia que o homem ia pecar, ele poderia simplesmente não nos dar esse livre, mas na sabedoria infinita dele, ele viu que mesmo ele perdendo, mesmo tendo que acontecer tudo que acontece, tudo que iria acontecer, ainda é um bem maior a gente ser livre. E a gente poderia nunca saber que a gente é livre. Porque os animais, as plantas, elas não têm o livre-arbítrio. A gente poderia ser criado da mesma forma. E a gente ser programado como eles. Eles têm uma programação dentro deles. Né? Eles são como um computador lá, que Deus colocou uma programação lá, né? E eles estão sempre na ordem. Mas Jesus não queria isso para nós, né? Então, por isso que ele fala que ele amou mais o homem. Ele amou mais ainda, porque ele fazendo isso, ele viu o quanto que ele ia perder. Mas mesmo ele vendo que tudo que ele ia perder, tudo que ele ia sofrer, ele sabe que isso ainda é um bem maior, né? Então, na sabedoria, ele sabe que isso ainda é um bem maior, né? Que isso é muito mais amor do que eu simplesmente fazer uma coisa e obrigá-la a ser como eu quero que ela seja, né? Ele viu que se ele obriga
o homem é ser o que quer que ele seja, não é uma coisa, não era amor, né? É amor mesmo ele perdendo, né? Mesmo perdendo, ele ainda deixar a pessoa ser livre, né? Deixa eu ver aqui que tá continuando aqui, né? Então, sobre a paixão, sobre os males, né? Aí ele fala, o que ele fala aqui? Com tudo isso que ele teria desejado e poderia ter destruído o livre-arbítrio das criaturas e destruído esse acúmulo de males, mas o que seria do homem sem seus méritos próprios? Sem a sua vontade para fazer o bem? Que papel faria ele? Seria objeto digno de mim, sabedoria criadora? Acho que é o que eu estava falando, né? Ele, como criador, a gente poderia nunca saber a verdade, mas Deus é a verdade, né? Deus poderia nos programar e a gente nunca ia saber a verdade. Mas Deus é a sabedoria. Ele saberia e Deus é só a verdade, né? Então, ele não poderia tirar essa liberdade, né? Não, certamente. Não teria sido como um filho em uma família estranha, que não tendo trabalhado junto com os próprios filhos, não tem nenhum direito e alguma herança? E por isso se come, se bebe, está sempre cheio de rubor, porque saber que não fez nenhum gesto propício para testemunhar o seu amor para com aquele pai. Então, assim, nós também não saberíamos dar valor, né? Também tem isso, né? O filho que não trabalha junto com o pai e não conhece o valor, né? É como esses filhos mimados que a gente vê que só faz coisa errada, né? Então ele só usufrui da herança do pai, mas ele não sabe nem conquistar, né? Então Deus é sabedoria infinita e criadora, né? Ele quer criar o quê? Um filho que conheça o valor, né? Então, não é que os méritos aqui é mérito, é mérito. O mérito aqui é de reconhecer o valor, de dar valor, né? Porque se a gente não dá valor, a gente gasta, né? Então, é só a gente ver, ele dá muitos exemplos, que se a gente não conhece o valor, a gente pode só gastar e nem se importar com aquilo, né? Então, sem a gente ter essa livre para conhecer, para dar valor, né? Então por isso que eu falo, tem que aprofundar, ver o que mais Jesus fala, né, no livro do céu sobre o livre-arbítrio, né? Eu tô falando o pouco que eu entendi, mas deve ter muito, muito mais do que isso, né? E por isso se come, se bebe, está sempre cheio de rubor, porque sabe que não fez nenhum gesto propício para testemunhar o seu amor para com ele, Pai. Ele está sempre envergonhado, né? Ele só ganha, só recebe, né? E por isso jamais pode ser digno do amor daquele pai para com ele. Assim a criatura jamais teria sido digna do amor divino sem o livre-arbítrio. Por outro lado, minha humanidade não devia infringir minha sabedoria criadora, né? Então a sabedoria, né? A divina vontade é uma sabedoria criadora. É a sabedoria divina, né? Então, assim, não pode infringir, não pode passar por cima, né? Porque ele podia como Deus, poder, ele podia sofrer o que ele falou ali, né? Todos os dias a paixão e não deixar o homem passar por isso, né? Destruir tudo isso, mas pela sabedoria criadora é um mal que ele estaria fazendo para o homem, não um bem, né? Então não é um mal, era um mal, né? O homem ia estar lá comendo e bebendo nas costas do pai, vamos dizer assim, sem ter conquistado nada, só vivendo de... Ai, vamos supor, né? Hoje a gente fala, né? Um vagabundo, né? A gente fala isso, né? E não pode, a pessoa tem que saber o valor, tem que entender, né? Tem que ter um entendimento, né? Por outro lado, minha humanidade não devia infringir minha sabedoria criadora. Devia adorá-la como a adorou e se resignou a receber os vazios da justiça da humanidade.
mas não da divindade. Então vamos lá. Então estava resignada a receber os vazios da justiça da humanidade, mas não da divindade. Porque esses vazios da justiça divina são preenchidos com castigos nesta vida. Olha só. Então, os vazios da justiça da humanidade é a falta de amor que teve para com Deus, né? O homem, né? Aquele vazio. Vamos prestar atenção nisso, se eu tô entendendo certo. Então vamos lá. Adorou e se resignou a receber os vazios da justiça da humanidade, mas não da divindade. Né? A justiça divina, ela vem o quê? Em castigo, né? Preenchidos com castigo nessa vida, no inferno e no purgatório. Então os castigos que a gente recebe é o castigo da justiça divina. Então, se a minha humanidade se resignou a tudo isso, talvez tu quiseste superar-me e não receber nenhum vazio de sofrer sobre ti? Então, para não me fazer castigar as pessoas, filha, unifique-se comigo e esteja em paz. Concorda, né? Unifique-se, presta atenção, mas unificar com consciência, né? Porque ele está explicando aqui. Né? Ele resignou porque tem uma sabedoria criadora que sabe o que está fazendo, né? Então é para a gente se unificar nessa sabedoria, no querer divino, é isso mesmo. Pra gente, e resignar porque a gente vai sofrer mesmo. Mas Jesus também sofreu, ele está falando aqui, eu me resignei a entender que precisa castigar a humanidade, a castigar as pessoas, porque desce nelas o castigo da justiça divina. Porque é um bem, não é um mal, né? Parece um mal, mas é porque é por causa do próprio homem, né? Que tá por causa do pecado mesmo tem que descer o castigo, né? Porque o homem continua pecando, né? E o homem precisa entender isso, né? Entender, porque senão ele se perde. Sei, vamos entender melhor esse trecho aqui, porque olha o que Jesus fala. A minha humanidade se resignou a tudo isso, porque para essa sabedoria. Talvez tu quisesse superar, olha só. Então você não quer sofrer nada? Né? É isso que Jesus está falando. Não quer sofrer nenhum vazio sobre ti, sobre uma tá privada, né? Porque ela reclama muito da privação, né? Então você não quer receber nada, né? Sendo que Jesus sofreu tudo, né? Passava diante dele o pecado, os castigos e as almas perdidas. Então imagina aquela cena que eu falei para você de um pai ver isso, o teu filho morrer. E você não. E você ter que sofrer aquela morte. Ele sofreu essas mortes. Porque é mais sábio, né? É mais sabedoria. É um bem maior ainda. Ele morrer porque ele quer morrer, né? É porque aqui a gente morre porque a gente quer morrer. É a nossa escolha. Né? Ainda dá essa escolha. Né? A vida está aqui. Né? Ele fez tudo. Né? Redimiu os pecados, deu a vida, deu todos os remédios. Então o homem morre hoje, a alma, porque ele escolhe morrer, né? E o homem escolhe viver, mas essa escolha, Deus na sua sabedoria infinita, né? Deixou ele livre para isso. Então é isso que eu entendi desses trechos aí. Depois a gente continua aqui nesse 6:87. Então, isso por hoje, né? Amém. Fiat.